Ai, gente, o intervalo, olha, se eu for contar pra vocês, mas não vou contar não, deixa Ela todo que é mundo patrola ver. nova. Que é patrola nova, é isso, Copete? Que é patrola nova. Bom, então tá. Pessoal, é o seguinte, a gente colocou um tema aqui em discussão, até porque vem se falando bastante disso, principalmente por causa das mídias sociais. Mas a gente teve também, em alguns momentos, algumas experiências também ao vivo, né? De um efeito manada. Está se comentando bastante isso, inclusive tem agora o livro do Cortella, junto com Marcelo Taz, e uma das questões que também é levantada nesse livro, analisando as mídias sociais, os tempos modernos, o comportamento humano, enfim, é o efeito manada. E alguém saberia começar essa história toda para mim aqui, falando um pouquinho desse efeito? Karina, eu acho esse tema muito instigante, porque efeito manada, ele é um produto que está sendo usado pelo ser humano que, na verdade, não deveria ser humano. Que pessoas se comportam de uma forma... eu vou dar um exemplo que eu vivenciei, que eu vi, que foi incrivelmente interessante. O que faz o efeito manada. No Nordeste, era umas 11h30 da manhã, eu caminhando com a minha esposa. Daqui a pouco a patroa disse, vamos almoçar? Vamos. Vimos assim na beira da praia 2 restaurantes, um do lado do outro. Vazios, porque era cedo ainda. Vamos sentar num desses aí. Sentamos ali, eu pedi um chopinho e tal, fiquei sentado. E o outro, ninguém, estava vazio. Daqui a pouco parou um ônibus de excursão. Daí o motorista ficou olhando para lá e para cá. Ele deve ter comentado, porque eu não ouvi, ele disse, vamos naquele lá. Porque nós estávamos sentados naquele restaurante, ele instigou os seus passageiros a irem no restaurante onde nós estávamos sentados. Considerando que aquele outro estava vazio, então vieram mais 20 e poucos elementos naquele restaurante. Daí, incrível isso que aconteceu. Aí, um pouco mais tarde, mais um casal caminhando, ela olhou para o restaurante vazio e olhou aquele restaurante lá. Deve ser muito ruim, ele está vazio, vamos nesse aqui. Ela falou e eu ouvi ela falar. Quer dizer, exatamente isso. Então, esse é um caso clássico de efeito manada, que muitas vezes a gente faz um juízo de determinada pessoa, de determinada entidade, de determinado ponto comercial, provavelmente erroneamente, porque só porque eu intuitivamente fui num restaurante, que ambos estavam vazios, e os outros demais começaram a ir nesse mesmo onde eu estava, sem ninguém conhecer, porque eram todos turistas, mas a pecha de mau restaurante ficou para aquele um que ficou vazio. Incrível. Então, isso é um caso clássico de efeito manada. Mas e quem não sabe que se você estiver na estrada e você vê caminhoneiros estacionados junto ao restaurante, é barato e bom. Pode não ser sofisticado, mas vai ser barato, podemos tentar. Vai ser barato, vai ser bom. Isso é clássico. Isso é clássico Uma também, máxima. Né? Mas tem também outras situações, né, Evandro? Por exemplo, uma fila de boate, às vezes tem boates que colocam as filas ilusórias na frente, não deixa o pessoal eu já vi entrar. Isso também acontecer. Não deixa o pessoal entrar para dar a impressão de que Nós está não, cheio. né? Nós dormimos cedo, né? Faz tempo que eu não vejo mais do que isso. Alguns outros casos, tu pega um efeito da violência, tu pega alguém espancando alguém na rua ou numa saída de time de futebol, outros começam a espancar junto, só pela inércia, né? Só por se pertencer a grupo. Isso é um efeito de pertencimento a grupo. O ser humano, isso já dizia Maslow lá na teoria das necessidades humanas, necessita pertencer a grupos. Então a pessoa precisa. Antes de tu continuar sério, eu queria fazer um momento Canísio em homenagem ao Rodrigo. Tá, uma piada. Eu sei, porque ele não tinha nada que mandar aquele. Esse efeito manada aconteceu, não sei se é verdade, mas há muitas décadas atrás, em Porto Alegre, quando ainda era... Só ele vai saber o que é um Pedro e Paulo, mas... Puxou fundo aí, né? Gostei dessa competição. Tinha um Pedro e Paulo dentro de um ônibus e ele se passou... Olha o Rodrigo comendo, xingando. Agora aguenta.
Aí o Pedro Paulo se passou e se encostou numa moça. E aí houve uma balbúrdia, tá? E a briga generalizada, e levaram todo o ônibus. Eu estou falando isso 65, 66, 67, no auge da repressão aqui. Levaram todo o ônibus, como era um policial militar, levaram para o DOPS. E tinha uma velhinha de 72 anos no meio. E aí estava aquele truculento escrivão e perguntou para ela: mas a senhora, com 74 anos de idade, no meio dessa turba, a senhora agrediu o policial militar? O que a senhora tem na cabeça? Ela olhou assim: eu pensei que tinha acabado a revolução. Essa é para você, Rodrigo. É efeito manada isso aí, né? Isso é efeito manada. Por gentileza, vamos voltar a ser sério aqui. Deixa eu comentar 2 outros exemplos aqui. Foram feitas 2 pesquisas, tá? Situações de pânico, um incêndio, por exemplo, tá? Então fizeram pesquisas e descobriram que geralmente o pessoal segue os que primeiro procuraram uma saída, não que necessariamente acharam uma saída. E depois eles descobriram, por exemplo, que várias saídas alternativas não foram usadas, e daí muitas saídas foram sobrecarregadas, ou seja, todo mundo foi para a mesma saída e sobrecarregou, não se usou, não houve uma distribuição que seria o ideal nas saídas de emergência. É quando acontece aqueles pisoteamentos também, né, em campos de futebol. E uma outra mais, pesquisa, né, que eu achei incrível, né, que mostra a dimensão do efeito manada. É incrível essa dimensão do efeito manada. Pesquisadores na Universidade de Leeds, se eu não me engano, isso é na Inglaterra, realizaram experiências em grupo onde os voluntários foram convidados a caminhar aleatoriamente em uma grande sala, sem falar um com o outro. Então o pessoal começou dentro de uma sala, começaram a caminhar, sem falar um com o outro. Só que eles tinham instruído algumas pessoas dizendo, façam tais caminhos, certo? Daí os cientistas descobriram que as pessoas acabavam seguindo aqueles que pareciam saber para onde estavam indo. A conclusão surpreendente, que a gente fica estupefato, é o seguinte: existiam nesse exemplo 5% de pessoas confiantes, né, que pareciam saber onde estavam indo e instruídas. E as 95% restantes da multidão, que eram 200 voluntários, seguiram esses 5%. Por que você acha que sai tanta pesquisa falsa em momentos políticos? Ninguém quer votar no segundo ou no terceiro colocado. Então você lança... Tem gente que vota assim, né? Eu não quero perder a eleição. Você tem esse sentimento aí, você que votou o quê? Eu votei no fulano, eu não sabia quem votar, votei no fulano, votei no que ganhou. Porque dentro disso, o que a gente tem? A gente tem, né, quando a gente está falando lá sobre, né, neurociência, o conceito do raciocínio lógico básico. Isso é instinto, vai. A gente pode botar todos esses nomes, mas a gente está falando de instinto. O efeito manada... É perpetuação da espécie. Perpetuação, ele é sobrevivência. Né? Se eu tenho lá, seja lá o efeito manada, tanto que o termo efeito manada vem disso. Eu estou lá, tem um monte de bicho, seja lá, um monte de... O jacaré vai comer alguma, não eu. Chegou perto, correu todo mundo para lá, eu corro também, depois eu pergunto. Então, esse efeito vem no nosso, né, na nossa estrutura humana, lá do lado animal. E isso atávico. serve... Exatamente isso. E isso serve para tudo. Então, o que a gente acaba tendo, né, dentro desse processo, que são os conscientes e os inconscientes, os manipulados e os não manipulados. Então, do quanto eu tenho consciência do que aquilo é manipulado ou não, né, e aí a gente vai para o mundo que é um mundo maravilhoso, aí, que é o mundo... do marketing, né? Do palestrante? Eu acho fantástico isso aí que ele está fazendo. Não, é muito bom. Você está arrumando numa figura que apareceu recentemente, Coach. que não existia, então. que é aquele que diz aquilo que você gostaria de ouvir, mas com aquela entonação, de com aquela forma pomposa. Aquela beleza e aí muitas vezes, aí vem o efeito manada, de você juntar o grupo e dizer, vocês são vencedores, vocês são isso. E é usado desde um sistema religioso financeiro, mas também educacional financeiro. É tipo assim, como ganhar na loteria.
Espera um pouquinho. Mas como é que eu vou saber como ganhar? Não, tem curso para isso, tem vários cursos para ganhar na loteria. Você acredita que alguém tem um método para ganhar na loteria, mas ele prefere dar aula? Isso eu queria saber. Mas desculpe, aí Interessante, é a continuação do pensamento dele, que eu não deixei ele correr para um lado mais psicológico, mas eu vou lá para o lado hoje mundano financeiro. Quando você percebe que você tem uma predominância, ou você faz, ou você ensina. Aí você vira o cara que vai te ensinar a vender. É claro que ele nunca teve comércio nem as preocupações do comércio. Aí ele vem lá e nós temos hoje, não só no Brasil, no mundo, uma abundância de pessoas ensinando aquilo que elas nunca foram, sem as dificuldades. Sim, a gente vive o mundo da informação, né? Se a gente olhar, se eu não me engano, a gente tem 15 milhões de dados por hora sendo incutidos no meio digital. Sim. O que disso é verdade? E dessa informação toda que a gente tem, né? Se eu consigo ter hoje, e a gente vivendo num mundo onde eu estou tirando proveito, e eu sei e posso usar isso e eu uso, né? Por que hoje também, vamos pegar o nosso meio aqui, que é o nosso meio mídia. Eu estava vendo hoje de tarde lá uma palestra lá do pessoal falando de poder motivacional. Me dá acho muito bom, mas me dá um medo isso. Aí tu vê uma palestra, em Porto Alegre aconteceu isso. Tá? Um pessoal de São Paulo veio para Porto Alegre, não vou dar nomes. No meio da palestra, o pessoal chorando, se abraçando, fazendo... Parece que tu está no meio de um culto religioso, sem problemas aos cultos religiosos. Mas tu vai lá, pinça para dar aquele depoimento que é o modelo ideal e todo mundo... Então, eu dei um depoimento, depois eu dei outro, depois eu dei outro. Tu resolveu a tua vida, eu já sei o que eu vou fazer. Não, tu recebeu um caminho, e aquele caminho, ele te pegou lá dentro de um outro processo, que quando você domina esse processo neurológico, psicológico... que é o que você chama do neurocoaching hoje, né? Exatamente, você acaba sendo um deus mítico ali, embora você não tenha o segundo grau completo, embora você tenha mudado de profissão 3 vezes. O Copete está falido em 2? Eu não vou dar nomes, até não faz diferença, não é aqui no Rio Grande do Sul. O cara era gerente de imprensa de uma montadora. Saiu, foi indenizado bem, montadora, recebeu bem, abriu uma loja de vinhos, em 1 ano ele quebrou. A mulher, normalmente as mulheres são muito mais cordatas, assim, centradas, tudo. Pé no chão. Não, ela foi convidada para trabalhar não vamos dizer na China, vamos dizer que na China cuidar do RH de uma multinacional gigante. E ela olhou para ele e disse assim: se tu quiser ir junto para cuidar do nenê, tudo bem, tu vai. Aí ele foi, passou bons anos, maravilhosos anos, diligentemente cuidando da criança, um dono de casa, o salário dela era estupendo, e de repente ela mandou o currículo para ser gerente de RH nos Estados Unidos. Se você quiser ir junto, daí ele foi. Ele cuidou e a criança evoluindo na fralda, Aí ela mandou o currículo para ser diretora de RH de uma multinacional daquelas tão grande que eu não vou falar o nome, de RH na Europa. Ela vai cuidar da Europa. Aí a criança já tinha 12, 13 anos. Eu quero ficar com a mãe, né? Ela ficou com a mãe e ele voltou. O que ele faz? Ele, óbvio, e a gente já viu exemplos aqui no Rio Grande do Sul. Ele criou um livro, tipo assim, aqueles assim, como abdiquei de uma carreira de sucesso profissional na indústria automotiva para cuidar da minha filha. Aí começa aquelas assim, porque o cheiro de cocô de nenê, num primeiro momento, todo homem estranha, mas quando a gente se doa e nós...
aquelas palavrinhas que fazem a turma da menopausa derreter hoje ele dá palestras. A criança já está com 18 anos de idade e ele vive da criação da filha, contando como ele cuidou da criança. Copete, eu te entendo, existe picaretagem, com certeza, né? Então, na religião também existe picaretagem. Exato. Mas também tem que se ver o seguinte, tem pessoas que precisam, né, de um apoio, de uma bengala, precisam de um apoio motivacional, vamos dizer assim. Apesar de acreditar que a motivação deve ser... existe cursos, com certeza, existem cursos motivacionais que te dão motivação somente por um período. Mas tem outros que até dão resultado, a pessoa tem um despertar. Então eu até avalio que se dá um resultado para o cliente, para o público, é válido. Se desperta ele. Se desperta ele. Desperta para começar a procurar um autoconhecimento. Não, é claro, mas é que ele é especialista nessa área. Quantos são meros ou meramente enganadores? Na verdade, eles têm afluência que o macuco tinha nas bancas, sabia todas as placas de cor, quer dizer, o cara tem uma receita e ele tem um verbo, uma voz divina e não tem profundidade. Quantos na vida você passou e olhou e por dor, que eu não tenho, você não... Isso aí não serve nem para... Mas quem procura profundidade é 5%, não é a manada que procura profundidade. Eu acho que... A manada não quer a profundidade. Não quer. O que eu acho que a gente tem... Eu até acho que deveria a manada, mas vamos falar em educação do país, a manada deveria buscar profundidade. Só que na realidade isso não acontece. E o que eu acho que a gente tem aqui como o nosso público é os 5% de instruídos, tá, pessoal? Só esclarecer. Como a gente tem aqui com o papel do tema, eu acho que é exatamente isso. De novo, é esclarecer, é trazer no mínimo a pulguinha que ela atrás da orelha para dizer, eu estou seguindo a manada. No mínimo, eu escolhi um líder, eu escolhi o líder ou o bicho certo para seguir. Será que ele está indo para o lado certo ou não? Ou seja, trazer um pouco desse pensamento para a reflexão. Exatamente, porque senão o que a gente hoje está tendo é um emburrecimento muito grande, um comodismo muito grande, que eu estou indo. Se eu te perguntar, mas hoje, o que tu fez? O que tu decidiu da tua vida? Eu segui, eu fui almoçar com o meu fulano, eu fiz isso aqui, não sei o que. Mas o que tu tomou a decisão da tua vida? Eu estou indo na academia porque a minha amiga vai. Eu fui almoçar porque o meu colega saiu. Eu fiz isso porque não sei o que. Eu assisto o jornal tal, eu faço tal coisa porque eu já criei o hábito. Mas aí vai fazer o curso que você tem que decidir a sua vida. Isso. Eu vou porque meu amigo convidou. Então esse é o ponto. O convite que a gente faz aqui é para pensar, é para entender. É para buscar um pouco essa reflexão. É verdade. Gente, eu só vou dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram da avó da gente, a mãe da gente, dizendo o seguinte: posso ir tal festa? Porque todo mundo vai. Mas tu não é todo mundo. Tu não é todo mundo, é verdade. Lembra disso? Isso é uma frase. Não ia, não. Mas eu digo assim, a gente tinha esse tipo de coisa. Mas tu é todo mundo? Não, tu não é todo mundo. Não, mas daí é o grupo. O efeito manada é um pouquinho pior quando você subverte o teu comportamento. Sim. Há uma condução, tudo bem, mas que isso pode já ser é um tendenciosa, começo. né? Essa decisão é porque todo mundo vai? Sim. É por isso que tu quer ir na festa? E eu estou dizendo é por isso. A busca da essência está lá atrás, né? A gente busca os seus. Os seus. E tem muita gente que busca os outros. Não, aqueles que... eu quero ser Luciano Huck. Ou pelo menos ficar perto dele. O que os outros vão pensar? Eu quero ficar perto do Luciano Huck. Exatamente, mas assim, até a moda. A moda nada mais é do que um suprassumo do efeito manada. Porque alguém lança um tipo de vestimenta, alguns gostam, começam a usar, e daqui a pouco todo mundo está usando, virou moda. Isso é um caso de efeito manada. Claro, só que tu bota essa moda numa bonita e todas as outras características daquela, ou num bonitão com aquelas outras características. Eu quero ser igual. Junto com aquele carro é o espelho, junto com aquele outro negócio, e aí a moda é legal, porque esse cara tem sucesso, né? Ou esta cara tem sucesso. Esse carro é um carro que te dá o status certo, né? Não, naquele momento. Eu imagino isso. Né? Tem isso também, quando né? eu vejo o marketing de automotivo, às vezes é tão ridículo. É ridículo, É ridículo. O carro é econômico, o carro é
o carro tem as características boas mecanicamente, então, aí vai um cidadão de 1,90 m na balada, aquele carro não tem nada a ver, quer dizer, a montadora Então, é forçado. É forçadinho. muito forçado. Tem essa forçação também na cerveja, né? Na propaganda de cerveja também tem bastante forçação, né? É verdade. Em resumo, na maior parte das vezes, nós não sabemos o que queremos, né? E por não sabermos o que queremos, o ambiente tende a dirigir os nossos desejos, influenciar nossos pensamentos e definir as nossas escolhas. Então, isso é uma coisa muito interessante. Mas o segredo do sucesso é você descobrir alguma coisa que ninguém pensou antes, né? Aí você vira... aí você gênio. Gênio. Passa e aí tem o gênio da semana que vem. O gênio da semana, tu quer dizer, né? Mais ou menos isso. Bom, eu também queria falar uma coisinha rápida aqui, Evandro, questão assim de Facebook. A gente, por exemplo, a gente recebe muitas vezes as informações, as mensagens direcionadas, porque trabalha com algoritmos. E também tem isso, né, a ver também, quando a gente fala de mídias sociais, também acontece. Esse efeito da gente, o que fecha com os nossos pensamentos não sai muito longe daquilo ali, né? Tu não tem muito essa questão assim o Facebook tem algoritmos em dois sentidos principais. Um para evitar problemas sociais, né? Então não vai deixar postagens de preconceito, de sexo, né, que criem a ira, né, entre grupos sociais, né? Então eles procuram, né? Claro que esses algoritmos não são perfeitos, né? Perfeito é o cérebro humano, realmente, digamos assim, bem usado. Mas a inteligência artificial está evoluindo muito. E na questão do marketing, com certeza Facebook, Google, AdWords, etc. Então eles vivem de propaganda. Então eles vão também divulgar, eles vão privilegiar quem patrocina as postagens. Bom, pessoal, então agora vamos para o ponto final. Vamos começar com Remy Scheffler. Pois é, o meu ponto final, então, agradecer aos meus irmãos de bancada. Foi um prazer, Karina. Boa noite especial a você, telespectador da Vale TV. Eu hoje, para finalizar, eu me dei conta como o tempo está correndo. Vejam vocês que num estalar de dedos nós estaremos no Natal. E isso me fez pensar algumas coisas muito interessantes. Eu quero repassar isso para vocês. Pelo tempo estar passando tão rapidamente, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Diga eu te amo para aquela pessoa a quem você realmente ama. Porque pode ser que esse eu te amo para aquela pessoa que você ama, seu filho, sua mulher, seu marido, pode ser que só essa questão de dizer eu te amo seja a única coisa que ainda faltava para essa pessoa dizer eu hoje sou uma pessoa completamente feliz. Então, se você ama alguém, diga a essa pessoa que a ama. Então, meu boa noite a vocês. Muito bom. E aí, Marcelo? E agora, depois dessa aí, Também esse ponto amo, final? Mas por que não dizer que eu te amo? Então, Eu amo. amamos todos. O meu conceito hoje em dia é exatamente esse. Eu compartilhei hoje, não sei se tu viu, Karina, até. Eu compartilhei hoje a nossa entrevista lá de junho no Cá Entre Nós. Eu tenho sei lá, hábito ou mau hábito. Em geral, eu não assisto as coisas. A nossa entrevista eu não tinha assistido. Outras pessoas já assistiram, assim como o programa. Poucas vezes eu assisto também. Esses dias eu assisti e fiquei impressionado, exatamente com a história do tempo, né? O tempo era junho, mudou tanta coisa de junho para cá. A gente está falando de junho, 3 meses aqui. Então, de fato, né? 6 domingos nós estamos no Natal. Então é uma coisa que é um fato. Eu queria, consegue colocar a nossa imagem no ar? Eu queria convidar os nossos telespectadores. A gente está na terceira versão desse evento, que chama Prática Introdutória à Meditação. Vai ser no sábado agora, das 10 às 11h30. Os outros dias a gente fez à noite. Então a gente está torcendo aí que tem um sol, vamos fazer num ambiente aberto. Essa prática tem como objetivo de a gente trazer as pessoas para pensar, para sentir, para meditar, para criar um pouquinho do gosto ou da prática, do sentimento do que é a meditação. Tá? Ela vai ser no Espaço em Café,
na Joaquim Pedro Soares 657. Ela é filantrópica, a gente cobra aí ou busca aí 1 quilo de ração e a gente tem doado aí para várias ONGs aqui da cidade, já tanto para cachorros, gatos e coisa do gênero. Então eu queria fazer um convite a vocês aí para participar, é um momento bom para a gente estar conosco e seguir pelo menos o que tem dentro da gente, que a bem da verdade eu considero que é o que a gente tem de melhor, né? E tu, Marcos Coppetti, teu ponto final? Ó, um joinha para você que acredita efeito manada, ó. Hoje condenaram o cidadão com 17 milhões de dólares num colchão nos Estados Unidos do Telex Free, ó. Inode, Telex Free, DM Esportes, Bet, todo dia nasce um tolo, só precisa passar na frente do esperto. 17 milhões de dólares o cara estava tentando trazer para o Brasil, estava dentro de um colchão, que era do Telex Free, ó. Tchau. Deixa eu só falar uma coisa ali. Pode falar, por Uma favor, Evandro. rápida reflexão. Muitas pessoas seguem seus governantes e políticos apesar da dor que estes lhe causam. E mesmo lhe tirando a saúde, a educação e a dignidade, pelo simples gesto de receber um benefício barato ou algo para se alimentar por 1 ou 2 dias, o povo segue aquele que lhe dá as migalhas do dia. Profundo. Bom, pessoal, então a gente vai ficando aqui com Estação Hamburgo e voltamos já já com mais um programa sensacional daqui da nossa Vale TV. Amanhã tem Cá Entre Nós, às 22 horas. Não percam e fiquem ligados com a gente. Até logo mais.